Você sabe quais são os limites do controle judicial sobre os atos administrativos? Fique até o final desse vídeo. Olá, meu nome é Fábio Ema, seja muito bem-vindo ao canal. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho qual que é o limite do Poder Judiciário na análise dos atos administrativos praticados pela administração pública, em especial aqueles atos discricionários, aqueles que têm análise de conveniência e oportunidade, em que a administração pública tem certa margem de liberdade para atuar. A Constituição Federal traz um importantíssimo princípio, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto lá no artigo 5º, 35. Ela diz que o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. Sendo assim, qualquer ato do poder público pode, em tese, ser levado à apreciação do Poder Judiciário. Para a gente saber qual que é o limite da atuação do Poder Judiciário em relação a esses atos administrativos, é importante que a gente se recorde de quais são as funções típicas de cada um dos poderes. Vocês lembram quais são essas funções? A função típica do Poder Judiciário é a função jurisdicional, que é aquela função que serve para resolver os conflitos da sociedade com força de coisa julgada. Já o Poder Legislativo, ele exerce de forma típica, de forma principal, a função legislativa, que pode inovar na ordem jurídica, criar novas leis. E o Poder Executivo, por sua vez, fica com a função executiva, que é sinônimo de função administrativa, que, segundo o professor Seabra Fagundes, administrar é executar a lei de ofício. Cada uma dessas funções tem um núcleo intangível, uma característica específica que, quando exercida de forma principal pelo seu poder específico, os outros não podem se imiscuir, invadir essa atribuição. Então, no exercício da função jurisdicional, o Poder Judiciário, quando termina de julgar, quando não há mais recursos, quando há o trânsito em julgado, forma-se a coisa julgada. Então, o Poder Legislativo nem o Executivo podem modificar a coisa julgada. Então, a coisa julgada é o núcleo intangível dessa função jurisdicional. Nem mesmo a lei poderá prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. É assim que está na nossa Constituição. Por sua vez, o Poder Legislativo tem como seu núcleo intangível a obrigatoriedade da sua participação na inovação da ordem jurídica. Para realizar uma emenda constitucional, precisa obrigatoriamente da votação do Poder Legislativo. Todo projeto de lei tem que ser votado no Poder Legislativo. Até mesmo a medida provisória, que é elaborada pelo chefe do Poder Executivo, precisa depois ser votada pelo Poder Legislativo. A Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E essa lei tem que ser criada obrigatoriamente com a participação do Legislativo. Algumas leis, por exemplo, podem ter participação dos três poderes. Para modificar a lei orgânica da magistratura, o Poder Judiciário vai fazer o anteprojeto de lei, ele vai ser apresentado no Congresso Nacional, o Congresso irá votar e depois irá para a sanção e veto do Presidente da República. Veja aí a participação dos três poderes. Mas não há inovação legislativa sem a participação do Poder Legislativo. Então esse é o seu núcleo intangível da função legislativa, quando exercida pelo Poder Legislativo. Além disso, a gente tem o Poder Executivo realizando a função administrativa. E qual que seria o núcleo intangível aqui da função administrativa? Seria a análise de conveniência e oportunidade, o mérito dos atos administrativos discricionários. Esse é o núcleo intangível da função administrativa que os demais poderes não podem interferir. Quando, por eventual decisão judicial, cria-se uma inovação na ordem jurídica, sem a participação aí do Poder Legislativo, ou então, quando o Poder Judiciário, numa decisão judicial, substitui esse exame de mérito feito pelo Poder Executivo, nós temos o que se convencionou de chamar de ativismo judicial. Alguns vão defender, vão dizer que é bom, porque o Legislativo às vezes se abstém, o Executivo não decide corretamente. Outros vão falar que não, a gente precisa manter a separação dos poderes. Então, quando a gente tem o Poder Judiciário, entre aspas aqui, invadindo a atribuição, a função típica dos outros poderes, nós temos esse ativismo judicial que não deveria ocorrer como regra. O que nós temos então
que nos atos discricionários, esses que têm margem de liberdade, que têm exame de conveniência e oportunidade, em que o administrador tem opção, diferentemente dos atos vinculados, que não existe esse mérito, essa conveniência e oportunidade, e a própria lei já dá qual que é a atuação necessária da administração pública. Por exemplo, um motorista passou o sinal vermelho. O fiscal do trânsito, o que tem que fazer obrigatoriamente? Tem que autuar. Por quê? Passar no sinal vermelho obriga a autuação. Não há margem de discricionariedade aqui. Então é um ato vinculado da administração pública. Já no ato discricionário, a gente tem essa avaliação de conveniência e oportunidade. Então o Estado, por exemplo, tem um terreno em determinada cidade. Que opções que o Estado tem aqui? Ele pode construir uma escola, um hospital, uma delegacia. Na escola pode escolher se é de ensino médio, de ensino fundamental, ensino técnico. Se é um hospital, se vai ser um pronto-socorro, se vai ser de alguma especialidade, quantos leitos vão ter, quantos médicos terão. Tudo isso aqui é exame discricionário. E esse mérito não pode ser substituído pelo Poder Judiciário. Então, nesse terreno, se o Estado resolveu fazer uma escola, não poderia o juiz, numa ação civil pública, do Ministério Público ou da Defensoria, entender que a melhor opção não é a escola, e sim um hospital. Aqui há essa substituição da conveniência e oportunidade que não poderia ser feita. E quando ocorre no mundo real, a gente vê decisões nesse sentido, a gente chama de ativismo judicial. Então, o ato discricionário, esse mérito não poderia ser substituído pelo Poder Judiciário. Então a gente encontra aqui um limite. O que o Poder Judiciário então pode fazer? Ele pode examinar a legalidade de todo e qualquer ato administrativo. No exame dessa legalidade, a gente tem que tomar cuidado que o Poder Judiciário vai verificar quais são os elementos, quais são os requisitos ou pressupostos do ato administrativo. E nessa análise, às vezes vai parecer que está adentrando ao mérito, mas na verdade está verificando apenas a sua legalidade. Quais são esses elementos, pressupostos ou requisitos do ato administrativo? A doutrina clássica divide em seguinte, né? Algumas pessoas decoram, por exemplo, como FFCOM, CONFF, COFIFOMOB, né? O que seriam essas palavras? Seriam o quê? Forma, finalidade, competência, que é sinônimo de sujeito, objeto e motivo. Então, FFCOM, forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Qualquer defeito nesses elementos, nesses requisitos, torna o meu ato ilegal. Então, forma de um ato administrativo. O ato administrativo pode ser por escrito, uma autuação, uma multa de trânsito, por escrito. Qualquer problema no preenchimento, vamos dizer assim, que o policial que está fazendo a fiscalização do trânsito esquece a hora de colocar ali a hora que aconteceu a infração. Vai tornar esse meu ato ilegal. A forma também pode ser verbal, uma ordem de um superior hierárquico para um subalterno, a ordem de um policial para uma pessoa parar e ser submetida à revista pessoal quando infundada suspeita. E também a ordem pode ser gestual. Por exemplo, o policial rodoviário que faz o sinal de parada para o veículo estacionar e ser averiguado. Então qualquer defeito aqui de forma torna o meu ato ilegal. Finalidade de todo e qualquer ato administrativo é o interesse público. Se o agente público persegue outro fim, a gente tem o chamado desvio de poder ou desvio de finalidade. Também ocorre desvio de finalidade quando eu uso um determinado instrumento com finalidade diversa daquilo que ele foi criado. O exemplo clássico é o uso da remoção de um servidor público para puni-lo. A remoção existe para eu trocar, os servidores de lotação para melhor adequar o serviço. Então eu tenho um órgão público que está com muitos servidores, outro com poucos, eu tiro alguém desse que tem muito para readequar melhor o serviço. Mas, por exemplo, se o superior resolve remover esse servidor para uma outra localidade, que é um servidor que está dando problema, em vez de ele fazer o processo administrativo disciplinar, que serve para punir, ele resolve removê-lo para um lugar mais longe possível da sua casa, da casa daquele servidor. Então eu estou usando a remoção como punição. Nesse caso também tem um desvio de finalidade e isso torna o meu ato ilegal. Podemos também ter problemas de competência. Competência é a atribuição que determinado agente público tem. Então, as autoridades de trânsito podem realizar fiscalização de trânsito. Um promotor de justiça, por exemplo, não poderia dar uma multa de trânsito. Mas um policial militar na fiscalização de trânsito pode sim, se verificar que um carro passou o sinal vermelho, autuá-lo, em razão do Código de Trânsito Brasileiro.
Agora, eventualmente, pode acontecer o que se chama de excesso de poder, que assim como o desvio de poder, é uma espécie de abuso de poder. O excesso de poder, vamos dizer assim, aquele agente ele até tem competência para fazer determinada fiscalização, mas aquele ato em si ele não pode praticar. Ou então ele exagera na prática do ato. Então, o policial lá no trânsito, passou no sinal vermelho, ele cria um ato administrativo ali, ele, além da multa, ele faz a apreensão do veículo. Essa apreensão do veículo não pode ser feita, por quê? Não há previsão legal para essa situação. Poderia apreender o veículo se esse veículo não estivesse licenciado, por exemplo. Mas nessa situação de passar o sinal vermelho, não é caso de apreensão. Ou então, algum funcionário público que exagera no exercício das suas funções. Então, o fiscal sanitário chega em um determinado restaurante, tem pequeníssimas irregularidades que poderiam ser saneadas rapidamente. Ele vai lá e dá como punição o fechamento do estabelecimento. Ele exagera. Então aqui a gente tem o chamado excesso de poder dentro da competência, que vai tornar o meu ato ilegal. Além disso, o objeto do ato administrativo, seu conteúdo, tem que ser lícito, possível e de acordo com os padrões morais. Lembra do princípio da moralidade? Ou seja, se meu objeto for ilícito, for impossível ou for contrário à moralidade, vai tornar o meu ato administrativo, ainda que ele seja discricionário, ilegal. Por exemplo, o policial faz a revista pessoal num determinado cidadão, no meio da rua, e deixa ele totalmente nu. Isso contraria a moralidade administrativa, vai tornar o meu objeto ilícito. Então esse meu ato administrativo vai se tornar ilegal. Mesmo então que um ato seja discricionário, se o objeto se tornar ilícito, o meu ato poderá ser anulado pelo Poder Judiciário. Além disso, a gente tem o motivo. Motivo não é sinônimo de motivação. Motivar é explicar o motivo, é justificar. Então o motivo é a situação de fato e o fundamento legal, a situação jurídica que levou o administrador público a tomar determinada atitude, a realizar um determinado ato administrativo. Então, a senhorinha passou no sinal vermelho com seu veículo, o policial do trânsito viu aquela situação. Então, o que aconteceu no nosso mundo real? Um condutor passou o sinal vermelho. O Código de Trânsito, o fundamento jurídico, diz que isso tem que ser autuado com uma multa. Então, o ato administrativo que será praticado será uma autuação. Qualquer problema aqui no motivo também pode tornar o meu ato ilegal, seja esse ato discricionário ou um ato vinculado. Um motivo falso, por exemplo, a senhorinha não passou no sinal vermelho, mas o policial disse que sim, vai tornar esse meu ato administrativo ilegal. Aqui no motivo, a gente também adota a teoria dos motivos determinantes. Então, o motivo invocado pela administração irá vinculá-la. Então, um cargo em comissão de livre exoneração, basta sair no Diário Oficial o seguinte: fulano de tal, RG tal, cargo tal, exonerado. Se ele colocar um motivo da seguinte situação, que está exonerando para diminuir despesa de pessoal, mas no dia seguinte coloca outra pessoa naquele cargo em comissão, o seu motivo é falso. Então essa exoneração, que em tese nem precisaria ser motivada, se tornará ilegal. Então mesmo ato discricionário, se tiver algum problema de motivo, se o motivo for falso, por exemplo, esse ato poderá ser anulado. Ainda alguns doutrinadores dizem que o Poder Judiciário analisará a causa, o nexo causal, a adequação entre o motivo, entre a situação de fato e o objeto, entre o ato administrativo ali que foi praticado. Imagina, por exemplo, um aluno de uma escola militar no seu último dia de aula. Ele chega 1 segundo atrasado para entrar em forma para marchar. E a pena que é dada para ele é de desligamento. Houve razoabilidade aqui? Foi proporcional? Não. Então, aqui no exame da causa, analisa a adequação entre a situação ocorrida com o ato administrativo praticado. Nesse caso aqui, o desligamento. Se não for razoável, esse ato administrativo também poderá ser anulado, poderá ser invalidado. Lembrando que a invalidação pode ocorrer pela própria administração pública, que é o que a gente chama de princípio da autotutela, ou pelo Poder Judiciário. Então, respondendo à questão, o Poder Judiciário poderá analisar a legalidade dos atos administrativos, sejam eles vinculados ou discricionários. Ele não pode adentrar no mérito, não pode substituir o mérito, o exame de conveniência e oportunidade da administração.
Mas tomem cuidado, que se houver desvio de finalidade, se o motivo for falso, se não houver razoabilidade entre o motivo e o objeto, haverá uma ilegalidade no meu ato administrativo, discricionário ou vinculado. Muito obrigado. Deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, coloque nos comentários outros temas que você gostaria que a gente abordasse. Muito obrigado.